Olá, sejam todos bem-vindos ao Agora Leges. Teremos como temática de hoje a Portaria Nacional de número 90, onde instituiu a redução das siglas de regulação das cirurgias eletivas. Contaremos hoje com a discussão acerca da norma, da sua eficácia e do seu alcance. Hoje contamos com dados do Ministério da Saúde que cerca de 1,2 milhões de pessoas encontram-se na fila de regulação. Continuando com o debate, passo a voz para o Wellington Marques. É um tema muito importante, Leidnaldo e Vitor, a questão da regulação do sistema de saúde, né? É interessante e ao mesmo tempo preocupante, né? A nível nacional. Após a preocupação, tá certo, da perda de controle por parte do Estado, né, dos estados, dos municípios, a respeito da quantidade de pessoas que se encontravam na fila de espera por um procedimento médico, por um exame especial, tá certo, e uma consulta especial, né, começou a haver uma série de preocupações por parte do governo federal com relação a essas demandas. Então nós podemos dizer que o marco inicial seria a Portaria 1559 de 2008, onde ele regulariza, né, regula de certa forma a questão da fila de regulação, de como ele deveria se comportar a nível nacional. Então essa seria o primeiro passo da questão da regulação, né? Então, muitas das vezes a gente vê, Vitor, as pessoas falando assim, estou esperando a cirurgia há tanto tempo, eu não sei quanto tempo eu vou levar para fazer essa cirurgia. Já faz 3 meses, 4 meses, 5 meses. Tem pessoas que estão esperando uma tomografia computadorizada há 9 meses. Tem pessoas que estão esperando uma cirurgia de apêndice há mais de 1 ano. Né? E nós temos assim dados de todo o Brasil, né, de situações complicadíssimas. Né? E a gente pensa que essa situação da fila de regulação, da espera, né, da demora na espera, né, do chamado dessa pessoa para fazer esse procedimento, ela está relacionado aos estados mais pobres, né? Quando a gente dá uma olhada nos dados fornecidos pelo próprio Ministério da Saúde, a gente vê, né, que os grandes campeões dessa grande lista de espera são das regiões mais desenvolvidas. Isso, né? As grandes metrópoles. A gente vê São Paulo, a gente vê Mato Grosso do Sul, a gente vê Rio Grande do Sul, né, com uma alta taxa de espera, né? São Paulo ultrapassando os 100 mil pessoas aguardando a fila de regulação. Então nós temos esse passo inicial, que seria essa Portaria 159 de 2008, né, que começou com a regularização ou regulação do sistema. Né? Como parâmetro para todos os outros. Para todos os outros, exatamente. Então, a gente começou a ouvir falar também, por exemplo, aqui a nível do Rio Grande do Norte, da questão de hospitais de portas fechadas, né, e hospitais de portas abertas. Era uma forma, tá certo, de se adequar ao sistema de regulação da 2008. Então, quando ela diz que o Hospital Valfredo Gurgel é um hospital de porta fechada, é porque ela só pode receber pacientes encaminhados das unidades de saúde. Então, há um encaminhamento e ela é recepcionada lá, através da fila de regulação. Né? Então, todos os municípios, todos os hospitais regionais, eles inscrevem o paciente na fila de regulação e ela fica esperando sua vez para ser chamado para fazer a cirurgia. Né? Então, muitas das vezes, até mesmo, por exemplo, o Valfredo Gurgel, que é um hospital de politrauma, né? Ele
recebe o paciente e muitas das vezes a cirurgia, por exemplo, de uma fratura, ela não é resolvida na hora. A pessoa é estabilizada e mandada para casa. E fica aguardando um chamado para fazer a cirurgia ou no próprio Alfredo Gugel ou até mesmo em um hospital convencional. Um hospital cadastrado particular. Muitas das vezes aqui no Rio Grande do Norte o Memorial, né, que é um hospital particular. Então, a gente verificando o caminhar da normatização do sistema de regulação, a gente vai ver que em 2022, no governo anterior, né, houve uma tentativa de redução da fila de regulação, uma preocupação por parte do governo federal, onde ele estipulou, tá certo, que os governos estaduais e os municipais eles aderissem a um programa de redução da fila de regulação, que foi a Lei 1388 de 2022. Essa lei, ela destinou um valor aproximado de R$ 336.806.128,20, né, para ser distribuído para todo o Brasil. Ela previu também que seria inserido procedimentos de alto custo, que até aquele momento não havia, tá certo, a perspectiva da sua realização. Essa lei é de 2002, junho de 2002. Junho de 2002 para o final e o início do novo governo, né, ela durou somente uns 6 a 7 meses, mais ou menos, e houve o interrompimento dela. Em 3 de fevereiro de 2023, já no novo governo, governo do presidente Lula, houve a instituição da portaria ministerial do Ministério da Saúde, a 90 de fevereiro de 2023, que cria um programa nacional de redução de filas de cirurgias eletivas, né? Onde ela convoca todos os estados da federação para um grande mutirão para tentar reduzir em até 48% esse número de pacientes à espera de uma cirurgia, de um exame mais complexo ou de uma consulta mais específica. Tá certo? No caso, em 2022 já existia uma portaria que falava sobre a questão da regulação das filas, da redução das filas, e basicamente houve uma suspensão e deram continuidade no governo atual a partir de fevereiro. Exatamente. É isso? Exatamente. Só que esse programa de 2023 é um programa muito mais complexo. Sim. Tá certo? Essa portaria de 3 de fevereiro de 2023, ele separa um valor maior, em torno de 600 milhões de reais, o dobro do que foi estipulado, né? E ela pede um certo controle, uma certa governabilidade, tá certo? E pede também metas, né? Metas a serem atingidas, né? A serem atingidas com esse programa. Então, ela destina, tá certo, esses 600 milhões e distribui esses 600 milhões de forma proporcional, né? Levando em consideração o PIB, levando em consideração os dados do IBGE de 2021, né? Para poder estipular o percentual sobre esses 600 milhões que cada estado iria receber. Por exemplo, no caso do nosso estado, Rio Grande do Norte, ele ficou com um valor de 10 milhões 15.666 reais e 52 centavos, né? Para tomar conta, tá certo, de uma fila que não andava
no valor no número de 27 mil pacientes que se encontrava na fila de regulação. O Rio Grande do Norte tem 27 mil pessoas na fila de regulação. E, se não me engano, é o terceiro estado com maior índice, com a maior fila de regulação, é o estado do Rio Grande do Norte. Se você analisar em termos proporcionais, sim, tá certo? E a gente não pode esquecer que, constitucionalmente falando, é uma obrigação do Estado, seja a União, Estado ou município, garantir a saúde da sua população. Não é isso? Só para complementar, fala aí. Não, exatamente, né? Então, esses recursos, Vitor, eles não foram destinados, esses 10 milhões, eles não foram destinados de uma só vez, tá certo? Eles criaram critérios. Eles pediram que cada estado que quisesse aderir ao programa, né, eles criassem uma comissão, né, bipartite. Que se chama Comissão de Intergestores Bipartite, o CIB, né? CIB, exatamente. Que nada mais é do que a reunião do Estado com todos os municípios do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de levantar conjuntamente, né? Conjuntamente números a respeito de pessoas que aguardam na fila de regulação, né? E fazer um mapa e um diagnóstico da situação do Rio Grande do Norte, no tocante de que quantas pessoas existem no aguardo, quais são as doenças que mais aparecem, quais são as cirurgias que mais são necessárias, tá certo? Quais são os exames, quais são as consultas que mais demandam nessa fila, né? Então, feito esse estudo, tá certo? Eles vão transformar num plano, né? Um plano estadual de redução de filas. Esse é o documento que o governo federal ele exige para que o estado do Rio Grande do Norte passe a ter direito a ser inserido no Programa Nacional de Redução de fila de cirurgias, de regulação, né? O Estado do Rio Grande do Norte, ele apresentou, ele fez primeiro a reunião, que ela foi colocada em uma ata, né? A ata de número 255, que foi uma reunião ordinária do Consemes, RN, né? Que foi realizada dia 14 de 3 de 2023, onde foi autorizado e homologado o acordo, a proposta do Rio Grande do Norte de redução de filas. Nessa proposta, a resolução 90, ela exige alguns tipos de critérios, né? Os critérios são identificar o número de pessoas no estado todo, os procedimentos que vão ser tomados, dizer quais são os instrumentos, né, em termos de hospitais que são capacitados para fazer esse tipo de cirurgia, né, e determinar qual é a meta que vai ser alcançada pelo Estado com o dinheiro que vai ser recebido para reduzir a fila de regulação. Realizar um cronograma, né, de execução dos recursos. E também um cronograma de execução dos recursos. Essa meta, como é que ela é instituída, Vitor? Como o Wellington falou, Reinaldo, ela começa inicialmente através do plano, né? Do Plano Estadual de Redução de Filas. O Estado, juntamente com os municípios, eles têm que fazer em conjunto, elabora esse plano, certo? Informando quais os procedimentos que devem ser adotados, que devem ser feitos, exames, incluir as metas. Vai receber, se o estado do Rio Grande do Norte vai receber 10 milhões, por exemplo, receber em 1/3, né, Wellington? Até o presente momento receber um terço, né? Que vai ser dividido em 3 milhões e um quebradinho. O valor destinado a cada estado será dividido em 3 partes. E o principal a principal ferramenta para esse plano
com certeza vai ser o cronograma, né, de execução dos recursos. Porque se não tiver o cronograma, o plano, inclusive, pode ser reprovado. Pode ser reprovado. O Estado pode apresentar o plano e ele ser reprovado. O que não prejudica o pedido de reconsideração. Ele pode ser baixado de diligência pode ser baixado. E quem faz essa análise é a SAIS-MS, né? Exatamente. Que é o próprio Ministério o órgão da do Saúde. próprio Ministério da Saúde. Justamente. Então, assim, é de extrema importância que esse plano seja bem elaborado para que ele possa ser, de fato, aprovado. E a portaria estabelece que, dentro de 30 dias, preferencialmente falando, os estados devem apresentar o seu plano. E como na ata consta, é menos de 30 dias. Então, o estado do Rio Grande do Norte, nesse sentido, já se adequou a esse plano. Esse plano ele é feito de acordo com cada estado e sua capacidade. Isso. Proporcionalmente falando, de acordo com o número de habitantes, né? Exatamente. Né? Então, o estado do Rio Grande do Norte ele apresentou, né, o plano dele, o plano foi aceito. E a primeira parcela, né, no valor aproximadamente de 3 milhões. Foi um terço de 10 milhões. Um terço, exatamente. Isso. Aproximadamente 3 milhões 338 mil 592 reais e 17 centavos. Ela já foi depositado. E salvo engano, 24 estados já fizeram a apresentação desse plano. Na verdade, 21 estados. 21, né? Hoje contamos com Natal, Mossoró e Parnamirim como os municípios que já receberam uma boa parte desses valores, inclusive acredito que são os top 3 do que receberam, e agora vão destinar esses recursos que foram destinados à saúde e à fila de regulação, a redução dela, né? Agora, o interessante também, Vitor, é dizer o seguinte: 50% desses valores recebidos, dos 3 milhões, né, da primeira fase, 50% é destinado para o governo do estado. Isso. Para que ele aplique, tá certo, no programa de redução estadual da fila de regulação. E os outros 50% serão destinados, tá certo, dentro dos municípios, que são 21 municípios. Né? A gente estava olhando assim, por que 21 municípios se o estado do Rio Grande do Norte tem 167 municípios? Né? Porque nesses 21 municípios encontram-se os melhores hospitais regionais capazes de proceder com as cirurgias necessárias. Né? Lembrando que a primeira fase do programa ela é destinada à redução da fila de regulação de cirurgias. Sim. Ela não está contemplando nessa primeira fase exames e consultas, tá certo? Porque existem alguns exames de alta complexidade, tá certo? Que precisa de um especialista. Exames e consultas. Por exemplo, com tomografia computadorizada, né? Uma ressonância magnética, né? Então são exames que se passava mais de um ano para a pessoa poder fazer, né? Então ela está contemplada nesse programa nacional. Então ela não vai ser feita nesse primeiro momento, ela vai ser feita num segundo momento. Então o primeiro momento é destinado às cirurgias, tá certo? E a gente encontra, por exemplo, existe alguma relação das cirurgias que são mais que aparecem, tá certo? Que foi destacada a nível do Rio e Rio Grande do Norte, como catarata, doenças relacionadas a rins, a fígado, tá certo? E ela leva em consideração muito as doenças que são levadas pelos estados, né, em conjunto com seus municípios, para o seu plano. Então, por exemplo, as doenças do Rio Grande do Norte são totalmente diferentes das doenças que foram apresentadas no plano do estado do Pará. Então, eles deixaram essa brecha, né, na portaria de número 90, a regionalização desses problemas, né? Então, o plano ele é regionalizado. Nós não vamos encontrar, tá certo, demandas de cirurgias eletivas, tá certo, iguais de um estado para o outro, né? E um fato interessante, Leidinaldo, é o seguinte, é que dos 27 estados da federação, né,
nós vamos encontrar que os 3 municípios, né? 3 municípios que no seu plano apresentado se comprometeram a zerar a fila de regulação, 3 são do Nordeste. Isso. Né? Que é Piauí, se eu não me engano, Sergipe, Paraíba e Sergipe. Né? Esses 3 estados, eles apresentaram o plano se comprometendo a zerar a fila de regulação. De acordo com a meta proposta, não é isso? Exatamente. E os outros 2, que são 5, que se comprometeram a zerar, são 2 da região Centro-Oeste, que é Tocantins e Mato Grosso do Sul. Isso. Não é isso? A gente observa que esses estados que se comprometeram a zerar são estados que têm uma fila muito baixa. Por exemplo, 4.900, né? O estado que eu vi que tinha o maior número era o estado da Paraíba, eu acho, se eu não me engano, tinha 19 mil pessoas. Proporcionalmente falando, é um número irrisório de acordo com o índice populacional dos estados apresentados, né? Uhum. A fila de regulação é, digamos que pequena para o índice populacional de cada um. Mas se a gente levar em consideração, por exemplo, que o estado da Paraíba, ele está se comprometendo a zerar a fila de regulação, que é de 19 mil, e o estado do Rio Grande do Norte tem uma fila de regulação reprimida de 27 mil, né? A gente vê que o estado da Paraíba, ela tem um centro, ou teve uma capacidade melhor do que a do Rio Grande do Norte. Isso. Com certeza. Porque o Rio Grande do Norte ele não vai chegar a 48% de solucionar o problema da sua fila de regulação. A primeira meta é de 24%, que está predestinando para alcançar isso, a gente nem sabe se vai alcançar. Exatamente. E o Rio Grande do Norte está dizendo assim, vai ser menor do que 48%. O estado da Paraíba, com 19 mil, quase 27, está dizendo que vai zerar. Né? Então, existe uma diferença no sistema de saúde da Paraíba, do Rio Grande do Norte, né? Que leva a eles terem uma capacidade melhor de resolução desses problemas. Isso. E outra coisa, o Rio Grande do Norte, tá certo? Ele tem um programa, né? Um termo de referência de indicadores de resultados que eles seguem, tá certo? Que é isso aqui, ó. Contrato de metas e resultados, né, que foi institucionalizado pelo governo do estado, e tem um termo de referência, núcleo interno de regulação. Então, quer dizer, não é por falta de estudo, né, não é por falta de organização, né, é falta de querer político mesmo, né, de resolver o problema. A disponibilidade tem, agora basta ir atrás e fazer acontecer, né? Exatamente. Você tinha falado que com relação às cirurgias, e a gente eu tenho um dado aqui que aponta que as cirurgias hoje, realmente é aquela que você falou, as top 1 do Brasil nacional, né? Retirada de vesícula biliar, catarata, intervenção de hérnia e remoção de cálculo nos rins. Essas são as cirurgias aí que eles realmente estipularam como de grande efetivo dentre essas siglas. Agora, o Wellington, não sei se você sabe me responder, o Vitor vai saber me responder. Qual é a fiscalização que é utilizada para regular essa questão do valor que foi destinado? Se realmente os estados irão cumprir, se existe uma sanção específica nas portarias, né, que não é só uma, e qual é o parecer deles com relação a essa fiscalização dos valores que estão sendo destinados? Leonardo, existe, por exemplo, na portaria 90, tá certo? Dispositivos, tá certo, que disciplina o uso e informações, tá certo, desse programa, tá certo? Essas informações, onde a gente encontra? Elas são repassadas de forma digital,
Tá certo? Por exemplo, o plano, né, ele foi repassado de forma digital. Através de formulário digital. Através de formulário digital. E essas informações do progresso, tá certo? Da efetivação do plano, ela também é passada de forma digital. E isso pode, por exemplo, se ele no plano dele, ele disse que vai, no caso do Rio Grande do Norte, ele vai atacar algo em torno de 28%, 24% na primeira fase, tá certo? 24,3% na primeira fase. Ele tem que chegar ao final do cronograma que foi estabelecido no plano dele com 24%, tá certo? Sob pena de não fazendo, tá certo? A sobra do dinheiro não utilizado ser descontado, deduzido, né? O artigo 14 parcelas é justamente o que o artigo 14 prevê, né? Que se mostrar insuficiente aquele plano, ou que não está sendo cumprido, quando não é dividido em um terço, as outras parcelas a receber, ele pode ser deduzido. Mas vamos lá, para fins práticos, né? Por exemplo, se os nossos representantes, se o nosso ministério, ele informar que realmente utilizou o valor que foi destinado, mas que mesmo assim não conseguiu alcançar a porcentagem devida, que é os 24,3%. Certo. Aí, seria uma forma de justificativa e até mesmo de burlar, porque eu tenho até uma grande crítica a fazer. Como você falou que tudo seria feito de forma digital, eu fiz algumas pesquisas, inclusive no portal da transparência, e não existe dados. Eu olhei também. Literalmente não existe dados. A gente está falando aqui que é para estar lá, mas se toda a população for buscar, não vai achar. Tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada. Geralmente são dados que indicam, mas são meramente superficiais, pelo que eu bem entendi. Como é que de fato vai ser feito isso e o que pode ser feito para prevenir? Eu acredito que seja até uma questão de incorrer em improbidade administrativa. Reinaldo, o interessante é o seguinte. Gestor. O interessante é o seguinte, é que, por exemplo, ao analisar, por exemplo, o portal da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, nós não verificamos qualquer informativo a respeito do Programa Nacional de Redução da Fila de Regulação. Se a gente não tivesse feito uma pesquisa mais aprofundada, a gente não saberia nem quanto tinham recebido, nem sabia se teria recebido. Não. Se realmente o Estado teria entrado para esse programa, realmente não tem nada. E você não vê o Estado divulgando, tá certo? Olha, recebemos 3 milhões, 300 e tanto. De acordo com aquela portaria de acordo com a portaria tal, vamos começar, os hospitais que vão trabalhar são os hospitais dos municípios tais e tais, e os hospitais estaduais tais e tais. E até para prestar conta com aquele pessoal que está aguardando na fila. Exatamente. Como é que vão adivinhar, né? Já recebemos o dinheiro, nem isso eles falaram. Não, tá entendendo? Foi preciso pegar essa informação no Ministério da Saúde, que o dinheiro foi repassado, porque o Estado não disse que recebeu o dinheiro, tá certo? Ele tá lá, né? E diz também o seguinte, Vitor, não diz quantas pessoas já foram atendidas. Não passa informações do cronograma. Olha, o cronograma vai começar no dia tal, tá certo? Até o dia tal. Não fala, não tem nenhuma informação. Esse, por exemplo, o plano estadual de redução da fila, ele não está no portal de transparência ou no portal da Secretaria de Saúde. Era para estar, tá certo? A gente conseguiu em Brasília, a gente não conseguiu aqui. Então, por que não querem deixar informações tão importantes, transparentes, né? E a portaria, ela tem uma previsão clara que esse é um programa que ele tem um início e tem um fim, né? E pode ser renovado a depender da situação em concreto. Então, assim, só essa desinformação da população, até mesmo como o Vitor bem frisou, pessoas que podem estar aguardando a fila
às vezes não tem nem a ciência de que existe esse programa, de que existe essa portaria, que eles podem ir atrás porque devem ser atendidos para que seja realmente computado e a gente possa acompanhar de fato a redução dessa porcentagem, né, que foi estipulada. Não, hoje o que é que temos, né, de forma resumida? Não sabemos, a população não tem um canal oficial que diga que recebeu o dinheiro, a primeira parte. Ela não tem um canal oficial dizendo que quantas pessoas foram atendidas, quantas pessoas já foram beneficiadas com esse dinheiro e qual o cronograma, né? Isso aqui é um erro gravíssimo. Atenção, Ministério Público, vamos analisar isso aí, tá certo? Vamos cobrar do governo do estado mais informações, mais transparência. Sem falar a questão da Unicat, né? A Questão questão dos insumos é outro ponto importante a ser mencionado, que realmente não tem informação, a gente não sabe se realmente estão recebendo, comprando, adquirindo os medicamentos da forma devida. Porque isso aí não vem de hoje, né? O problema da Unicat e do ProSUS já é bem conhecido aqui. Ver uma pessoa que precisa de uma insulina, isso, ir lá no posto e voltar de mãos vazias porque não tem uma insulina, que custa para os cofres públicos muito menos do que se a gente for comprar na farmácia. E na verdade já estava prevista na lei orçamentária do ano anterior. Se a gente for bem analisar, já foi destinado o valor que deveria ter sido utilizado e que assim não foi. É uma coisa assim que eu não consigo entender direito, sabe? Porque assim, você tem a nível estadual, você tem a Unicat, que fornece medicamentos de médio custo, tá certo? E você tem o ProSUS, que pertence ao município, que fornece medicamento de pequeno custo, né? Então, as pessoas que são beneficiadas com medicamentos e insumos junto a essas duas instituições, elas são previamente cadastradas. Sim, e nesse cadastro, há no banco de dados das duas instituições informações importantes como qual a doença que a pessoa tem, qual o medicamento que ele toma, quantas dosagens diárias, ele toma, semanais, tá entendendo? Mensais. Por exemplo, no caso, vamos pegar um exemplo de um paciente de diabetes tipo 1, tá certo? Que ele precisa tomar insulina todo dia, tá certo? Ele não pode passar um dia sem tomar insulina. Então, ele está cadastrado no ProSUS, tá certo? Para receber uma insulina rápida e uma insulina lenta, né? Ele precisa ter um controle maior a respeito da sua glicemia. Então, quando ele chega no ProSUS, ele chega com um atestado médico, ele diz assim, ele precisa de 4 canetas de insulina lenta e precisa de 3 canetas de insulina rápida, absorção, né? De rápida absorção. Precisa também de tantas agulhas, que são os insumos. E precisa também de tantas fitas para fazer a medição da glicemia, né? Aí o que é que acontece? Isso eu digo para você que desde que eu entrei nesse mundo do sistema ProSUS e Unicat e tive contato com pessoas que precisam, né, de medicamentos do estado, do município, né, elas, mesmo já estando cadastrada, mesmo o estado, o município já tendo conhecimento da quantidade que a pessoa precisa, o mínimo que necessita, né? Eles esperam terminar, tá certo? Tanto a medicação como os insumos, né, para poder fazer nova licitação. Aí o que é que acontece? Muitos diabéticos, eles passam 4, 5 meses sem receber medicamento. Por quê? Porque houve uma incompetência por parte do Estado, quando eu falo Estado, é Estado, município, né, em fazer uma conta matemática. Eu tenho tantas pessoas cadastradas, elas tomam tanto de medicação, e essa medicação que eu licitei, por último,
elas vão acabar no dia tal. Ela sabe quanto tempo demora um processo licitatório. Então, quer dizer, quando tiver próximo, tá certo? Do início do processo licitatório e antes de terminar a última insulina, já é para eles terem começado o processo licitatório, terminado, adquirido, recebido e estocado. Isso para mim configura-se crime de improbidade contra o gestor e contra o prefeito e contra o governador e o secretário de saúde. Tá entendendo? Por quê? Porque deixaram, tá certo, faltar medicamento, né, que compromete a vida dessas pessoas. Inclusive, a nova lei de licitação, ela prevê que o processo licitatório ele deve iniciar antes mesmo, como você bem enfatizou, de ter a insuficiência, de realmente acabar. Inclusive, foi até a temática do meu TCC, né? Que era uma crítica ferrenha com relação a isso, que realmente tem que alguém ser responsabilizado na falta, certo? Seja com relação a medicamentos ou a outros meios licitatórios destinados para outros fins, né? Isso é um problema de fato que deve ser sanado, que deve ser revisto, né? Porque, como bem Vitor frisou, não é de hoje que acontece essa questão da falta, dessa insuficiência. Essas pessoas que precisam desses medicamentos diários, como é que elas ficam na falta dele, né? Às vezes são medicamentos que, a depender do corpo familiar, não podem comprar, não podem custear e ficam realmente à mercê do bel prazer do que deveria realmente estar sendo feito, porque foram cadastradas. É isso? Isso. Agora, Leonardo, só fazendo uma retificação lá no início. Foram 24 estados que já apresentaram um programa, dados do Ministério da Saúde de 24, maio de 2023. Né? Só 24 fazer uma retificação. Estados. Mas é Entendi. complicado. Sabendo que são 27, não é isso? Nem todos até agora aderiram. Pode ser que todos já tenham aderido, Mas não tenha sido mas aceito, os 3 ainda estão sob análise. Isso, não é isso? justamente. Estão sob E análise. realmente só foram aceitos os 21 até o presente momento. Agora partimos realmente para as considerações finais. Gostaria de saber se Dr. Vitor tem alguma ressalva a fazer, como ele já frisou e pontuou que realmente são 24, mas hoje encontra-se cadastrado 21 estados. Gostaria de saber se Vitor tem alguma ressalva e se o Wellington tem, para poder fazer considerações finais e finalizarmos o podcast. Sim, a minha vai ser bem rápida. A proposta é muito boa, né, da redução da fila. Se a gente for pegar ao pé da letra, pela teoria, vai ser muito bom, porque estados proporcionalmente vão receber aquele valor, aquele incentivo, né? bem justos, de acordo com seus habitantes, sendo que a contrapartida é que o Estado realmente receba o dinheiro e faça aquele gasto de acordo com o cronograma. E que cumpra o cronograma, né? Fazendo isso, acredito que não vai zerar, né, até o final do ano, conforme a portaria prevê. Mas pelo menos se reduzir, já é um grande avanço para a gente aqui, para o nosso estado. Show de bola. E aí, doutor Wellington? Faça suas considerações finais, por gentileza. Eu acho uma preocupação muito importante. E acho também que a fila da regulação ela vai caminhando para um processo de nacionalização, tá certo? Ao invés de ficar a cargo dos governos dos estados, dos municípios, tá certo? A questão da fila de regulação, o governo federal ele vem puxando para si, né? Tá certo? A responsabilidade pela diminuição e controle dessa fila de regulação, através de orientações técnicas, através de envio de recursos, de um controle central, tá certo? A respeito da fila, não é isso? E uma coisa interessante que a gente não conversou foi o seguinte, só para finalizar,
A pessoa que está na fila de regulação, como é que ela faz para saber em que colocação ela está? Sim, né? Importante, para saber quando vai fazer sua cirurgia, né? Seu exame, quando é que vai fazer sua consulta, Ou né? pelo menos tem uma esperança, né? Tem uma esperança, porque muitas das vezes o hospital onde ela fez o atendimento e que ela foi para a fila de regulação, você só detém informação simples de que está na fila de regulação, mas você não sabe aonde e quando, né? Porque existe, pelaquela lei de 2008, toda uma complexidade, né, referente à fila de regulação. Então, por exemplo, existem hospitais que eu verifico, como o Valfredo Gugel, que ela tem um número maior, tá certo, de vagas na fila de regulação. Um hospital menor, ela tem um número menor, né? Então, quando você tem uma doença de alta complexidade, né, o sonho de todo mundo é ser destinado ao Onofre Lopes, onde tem os melhores médicos, tá, né, para fazer o seu tratamento. Então, conseguir uma vaga no Onofre Lopes é muito difícil. Mas para a pessoa saber em que local está na fila, ele pode consultar através do GovBR um sistema chamado PIA. Aí você vai se cadastrar, vai botar seu CPF, colocar alguns dados e fazer um login. Quando você tiver pleno acesso a esse sistema, aí você vai verificar a sua inscrição na fila de regulação e saber a sua fila, né, qual o número de espera para a realização da sua cirurgia, do seu exame, da sua consulta. Então, existe o sistema PIA que praticamente ninguém sabe que existe, né? As únicas informações que elas têm a respeito da fila são as informações que chegam no setor responsável de regulação de cada unidade de saúde, né? Mas você de casa você pode saber através do sistema PIA. Acho que é um avanço na questão da saúde, do SUS, né? No sentido de se preocupar com a redução dessa fila de regulação, de exames, de consultas, de trazer essa responsabilidade para o governo federal, né, de quem detém uma maior fatia de recursos. Que é de forma subsidiária, né? É por isso que ele agora está intervindo. Está intervindo porque a coisa fugiu ao controle. Isso. Né? Você pega o estado do Rio Grande do Norte, 27 mil pessoas aguardando na fila de regulação. É muita coisa. Muita gente morrendo, né, por falta de um exame, por falta de uma consulta. Pois bem, pessoal. Para mim, eu faço até mesmo das palavras de Vitor a minha. É uma proposta muito boa, né? Se realmente for cumprida, se realmente for respeitada e levada a sério. E a minha crítica realmente tem que ter um ponto crítico, que na verdade não é nem crítica, é sensível, com relação a essa fiscalização e realmente bater as metas, as porcentagens previstas e realmente saber que aqueles valores que estão sendo direcionados estão sendo destinados da melhor forma. Concluímos o podcast de hoje, pessoal, tá? Gostaríamos de agradecer a todos que permaneceram até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem chamar no chat, que estaremos respondendo assim que possível. Um forte abraço. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com todos os que vocês conhecem. Um forte abraço.